Muito bem, muito bem. Fico muito feliz de saber que você está super comprometido com o nosso quadro Que Questão é Esta? Todos os dias, questão novinha para você. Agora eu estou passando só para saber se você já deixou o like, se você já se inscreveu no nosso canal, aquele tanto de recadinho chato que você sabe que a gente tem de dar, não é? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu preciso te perguntar se você já conhece o método RISE de aprendizagem. Meu povo, em apenas 25 horas, você pode aprender português de maneira lógica e definitiva, de maneira muito certeira, porque eu sei que você não tem tempo para perder. Pronto, parei de falar. Agora você vai assistir ao vídeo, vai resolver a questão e vai perceber que a cada dia você vai evoluir, que daqui a pouco vai estar gabaritando a prova e vai passar aqui para me falar, professora, gabaritei, vai ser o próximo a ser aprovado em concurso público. Então, vai lá, arrocha assistindo a nossa questão. Num jantar de amigos, ótimo. Num jantar de amigos, em um restaurante, um dos presentes diz: estas sopas de legumes ficam sempre um pouco insossas, né? Considerando a situação comunicativa da frase, a sua finalidade mais importante é, pessoal, é esse tipo de questão aqui. Vocês estão vendo que o examinador, ele sempre cria um contexto, ele sempre coloca personagens e personagens se comunicando em algum lugar, em algum contexto. Aí ele sempre vai querer perguntar qual é o significado da fala de algum personagem naquela situação comunicativa. Esse tipo de questão é exatamente o que eu estava falando, que é o que o examinador não, né? Que teoricamente a gente chama de análise do discurso, beleza? Isso é análise do discurso. Qual é o valor da fala de alguém naquele contexto que ele criou? Vocês concordam comigo, pessoal, que neste caso aqui, o que eu falo pode ter um ou outro significado dependendo de onde eu estou. Dependendo das pessoas que estão comigo, a minha fala pode ter significados diferentes. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Existe uma linha de estudos que defende a seguinte ideia. Inclusive, é uma linha de um autor que eu achei genial para a gente trabalhar com a pegada da Banca Fundação Getúlio Vargas, que é o Mikhail Bakhtin. Bakhtin diz o seguinte, que não existe discurso neutro, que todo ato comunicativo tem alguma intenção. Até o silêncio, quando você fala comigo e eu me calo, até o meu silêncio tem valor nesse contexto. Então, o que a gente tem de ter em mente, pessoal? Existe a questão do dialogismo. O que eu falo vai sempre estar se comunicando, dialogando com outra pessoa e com algum contexto. Então, existe o que a gente chama de dialogismo, que é esse diálogo, essa comunicação que existe. E todo discurso humano tem alguma intenção. Um gesto que eu faço tem uma segunda intenção. Uma palavra que eu deixo de utilizar, talvez eu tenha deixado de utilizar de maneira já previsível, eu já premeditei aquilo e sei que a ausência daquela palavra vai causar certo resultado no seu comportamento. Isso é análise do discurso. Então, é analisar as diversas variáveis de um contexto e pensar qual valor isso aqui tem no contexto criado. Tudo bem? Então, analisar os pequenos detalhes do texto faz só toda a diferença. Analisar os pequenos detalhes do texto faz toda a diferença, ou seja, preste atenção, preste atenção. Para a gente trabalhar com análise do discurso, nós teríamos só de interpretar, enxergar aquela imagem, aquele cenário que ele construiu de longe, apenas vendo geralzão, ou para realmente trabalhar com a análise do discurso, eu teria de detalhar aquilo que foi falado. Eu teria de ir de maneira pontual para aquilo que foi falado, de maneira pontual. Por quê? Os pequenos processos é que vão gerar o significado. E aí eu vou falar de novo.
De acordo com Bakhtin, não tem discurso neutro. O que é falado, eu sempre falo esperando que você tenha alguma reação. Então, toda ação automaticamente espera uma reação. Eu digo, espero que você haja de determinada forma por meio daquilo que eu disse. Todo mundo bem? É o valor daquilo no contexto social, no contexto histórico. Aí eu até brinco, e não é brincadeira, isso é fato. Eu falo, gente, a Banca Fundação Getúlio Vargas, quando coloca esse tipo de questão, ela já está fazendo o psicotécnico. Já começa o psicotécnico da prova. Por quê? A banca sempre, padrão, quem vem fazendo o FGV sabe, a banca o tempo todo cria esses cenários e pergunta o que o outro quis dizer quando perguntou isso. O que o outro quis dizer quando agiu dessa forma. Sabe aquela ideia de que eu acabei de falar, que toda ação tem uma reação? O que eu falo é com a intenção, com a expectativa de provocar alguma reação em você. Eu detalho bastante essas ideias aqui de análise do discurso lá na aula de interpretação de texto que a gente tem na consultoria ou no curso da FGV. Aqui eu estou falando de maneira mais ampla, mas esse pensamento é um pensamento extremamente complexo e muito legal. Aí voltando para o meu argumento, quando eu falo que isso aqui, pessoal, já é um psicotécnico. Vocês concordam comigo que todo mundo aqui vai ser aprovado? Diga amém. Amém. Todo mundo aqui vai ser aprovado. Você estará se relacionando com diversas pessoas no seu ambiente de trabalho. Alguém vai falar algo para você. Você pode interpretar aquilo ali de maneira isenta, de maneira profissional, ou você pode problematizar a fala do outro. Então, qual é a proposta da FGV? Perceber se você realmente tem essa capacidade cognitiva de analisar o que foi falado naquele contexto, ou se você iria, por exemplo, extrapolar aquele contexto comunicativo. Então, a gente vai ter de observar como essa fala foi construída e onde ela foi construída. E aí eu sempre comento, comecem a observar as alternativas da FGV quando ela coloca esse cenário. Quando ela coloca esse cenário, normalmente ela pergunta o que o outro quis dizer ao fazer alguma coisa ou ao falar alguma coisa. E aí vocês vão começar a observar que nas alternativas sempre vai ter alguma que é espírito da confusão. Como assim, professora? Falando que a pessoa falou aquilo porque queria brigar, porque queria humilhar, porque queria chamar a atenção do outro. Normalmente essas respostas, que são respostas mais conflituosas, já não vai ser a resposta. Porque o que o examinador quer é exatamente filtrar aquele que tem uma interpretação mais isenta de emoção. Vocês estão acompanhando qual é o meu argumento? Se vocês pegarem 50 questões com esse tipo de contexto, vocês vão perceber que nas alternativas ele sempre vai falar que a pessoa está chamando a atenção da outra, que quer brigar com a outra, que a outra não presta, que a outra não fez aquilo bem, que vai falar que o trabalho do advogado não é bom. E normalmente a resposta não está aí. Claro que poderia ser, mas normalmente não é a maior previsão. Digo de novo, o que ele mais quer é uma análise neutra, isenta, uma análise daquele discurso. Perfeito? Se vocês observarem, o que muitas vezes a mídia faz, com relação a tudo, com relação à política, com relação à vida de artistas, cantores. E aí, você acha que o método RISE resolve ou não resolve? Você está entendendo o que está sendo falado ou não? Desculpa ter interrompido, viu? É só porque eu preciso te lembrar que existe um método RISE de aprendizagem. Tem um link logo aqui abaixo, não perca por nada. Pega, por exemplo, uma fala isolada de um cantor e joga no mundo. Coloca ali na internet como sendo aquela ideia principal. Uma fala isolada. Essa fala isolada de alguém pode acabar com a carreira profissional daquela pessoa. Quando você pega aquela fala e insere no quebra-cabeça, que seria o contexto, você percebe que aquela fala tem outro valor. Então é o que a FGV quer quando coloca esse tipo de questão. Vocês estão acompanhando o pensamento? Diga sim, não sei, sei lá, professora. Aí vamos analisar aqui, olha só. Num jantar de amigos, gente, e todos os indícios são importantes, tá? Então olha só.
num jantar de amigos, importante. Em um restaurante, ele não está no hospital. Ele não está jantando com pessoas do trabalho. Esses indícios todos serão importantes. Ele está num jantar com amigos, não é ambiente de trabalho, com amigos. Ele está em um restaurante. Ele não está no hospital, por exemplo. Ele não está na casa da sogra. Ele não está em qualquer outro lugar. Ele está em um restaurante. Perfeito? É agora o processo de compreender, de observar os pequenos detalhes e ver exatamente o que está gerando significação naqueles pequenos detalhes. Ou seja, quando o examinador cobra análise do discurso, o que ele quer é que a gente compreenda e que não fique com uma interpretação rasa, tudo bem? Ele quer que a gente compreenda. Então, observe. Nesse jantar de amigos, em um restaurante, um dos presentes diz: estas sopas de legumes ficam sempre um pouco insossas, né? Ele está dizendo, olha para cá, olha para cá. Ele está dizendo que aquela sopa específica está insossa. Ele está reclamando do prato que chegou a ele, que aquela sopa específica está insossa? Não. Observem que ele falou que estas sopas de legumes como um todo, estas sopas de legumes ficam sempre um pouco insossas. Então, ele está criticando a comida específica que ele pediu ou ele está falando que é uma característica do prato? É uma característica do prato. Porque ele falou que é comum essas sopas ficarem insossas. Então, é uma característica do prato. Perfeito? Então, quando ele fala que fica sempre, eu já sei que ele não está reclamando exatamente da comida que ele vai comer. É algo comum pro prato que foi pedido. Então, se não é uma característica específica da sopa que ele vai comer, então vocês acham que a intenção é ofender o cozinheiro? Sim ou não? Não, não é ofender o cozinheiro. Porque, repito, é uma característica comum do prato que foi pedido, não é da sopa específica. Então, ofender o cozinheiro que não prepara bem as sopas? Não, não. Está extrapolando. Este daqui é espírito da confusão. Aí imagina, você está ali no restaurante com os amigos, aí você fala, poxa vida, as sopas de legumes ficam sempre insossas, não é? Aí o outro vira e fala, então você não gostou do cozinheiro? Você acha que o cozinheiro não cozinha bem? Aí vem o outro com o espírito da confusão. Aí você vira e fala, não, criatura, eu não estou dizendo que ele não cozinha bem. Eu estou dizendo que essa é uma característica do prato. Aí você vai traduzir o que você diz, porque o espírito da confusão já vai levar para o lado maldoso. Acompanharam qual é o pensamento? Então, eu simplesmente estou dizendo, uma característica do prato. Pronto. Vamos para a letra B. Declarar que não gosta de sopa de legumes. Vamos avaliar. Eu fui para um restaurante com os meus amigos. Vocês acham, olha para mim, vocês acham que o meu amigo foi que escolheu o que eu estou comendo? E aí? Vocês acham que é o outro que escolhe o que eu estou comendo? Não, eu escolhi o que eu estou comendo. Declarar que não gosta de sopa de legumes? Não. Vocês concordam que se eu pedir o meu prato, é porque eu quis aquilo, sim ou não? Mesmo que a gente imagine, por exemplo, eu estou em um jantar com amigos e aí o Rômulo pediu o prato de sopa de legumes. O Rômulo pediu o prato de sopa de legumes, eu falo, nossa, Rômulo, essa sopa sempre fica um pouco insossa, né? Isso quer dizer que eu estou dizendo que eu não gosto de sopa? Não. Ele pediu, ele também está dizendo que ele não gosta de sopa? Não. Eu simplesmente estou falando que esta é uma característica comum do prato. Acabou, ponto final. Então, eu não posso falar que eu não gosto de sopa de legume. Tudo bem? Eu vou declarar que eu não gosto de sopa? Não. Perfeito? Estaria extrapolando o contexto que foi criado. Peraí. Estas sopas ficam sempre um pouco insossas, tá com pouco sal. Então, por favor, você pode me passar o sal?
Isso seria possível? Isso seria espírito da confusão ou seria uma interpretação mais isenta e apoiada no que está no texto? Concordam que seria mais isenta e apoiada no que está no texto, sim ou não? Pronto. Eu vou para a letra D para a gente ir avaliando. Deixa eu só molhar o bico aqui, aguenta aí. Letra D. Mostrar desagrado por estar presente ao encontro. Quando fala mostrar desagrado, peraí, vou dizer de novo, olha os detalhes, é como se a gente estivesse olhando a máscara, tá vendo? É como se a gente estivesse olhando a máscara lá na charge, como se a gente estivesse olhando a corda, o sol, o cachorrinho ali utilizando máscara. Então é como se eu estivesse olhando para os detalhes, perfeito? E ele está no jantar com amigos. Ele foi pro restaurante com um amigo. Gente, se ele não tá feliz por estar ali, ele é realmente um trairão, sim ou não? Então ele falou que não gosta da sopa. Ele não disse que não gosta da sopa, ele só falou que ela fica insossa. Isso quer dizer que ele não quer estar presente no encontro? Não, de jeito nenhum. Aí imagine a cena. A gente está jantando, eu pedi o meu prato, sopa de legumes, aí eu falo, poxa gente, estas sopas ficam sempre um pouco insossas, não é? Aí o outro vira e fala, ah, você não queria vir ao encontro? Se você não queria vir para o restaurante com a gente, você deveria ter falado logo. Onde é que por meio de uma declaração de que a sopa é insossa, o outro pode inferir que eu não queria estar ali? Vocês concordam que não é isso de jeito nenhum? Então não pode ser a letra D de dado. Letra E. Indicar a má seleção do restaurante? Também não. Perfeito? Então, a nossa resposta é exatamente aquela que teria um indício no texto, porque diz que é insossa. Então, se está insossa, você pode me dar mais um pouquinho de sal? É o mais simples possível, vocês concordam? Então, resposta, letra... Opa, marquei errada, né? Resposta, letra C. Perfeito? Parabéns! Eu sabia que você ia assistir esse vídeo até o fim, porque você está compromissado, você sabe que precisa de português para ser aprovado em concurso público. Muito bem, muito bem. Agora, olha só, eu preciso de novo ser chata, não é? Você deixou o like? Não vai embora sem deixar o like de jeito nenhum. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Você está me ajudando a compartilhar? Eu espero que sim. Já passou lá para dar uma olhadinha no método RISE de aprendizagem? Professora, para de repetir do método. Paro não. Eu faço uma lavagem cerebral porque os alunos que têm me acompanhado tinham muita dificuldade e agora estão conseguindo gabaritar a prova de língua portuguesa e eu quero que você seja o próximo. Então, espero na próxima questão. Eu te espero aqui na próxima questão e não vai embora sem obedecer esses comandos, viu? Tem jeito não, meu povo, a gente do lado de cá tem que ser chato e tá repetindo mesmo, porque senão o nosso canal não vai distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade para a humanidade. Um abraço, tchau, tchau.